Graça e paz da parte do Eterno. Que bom estarmos aqui novamente para falarmos da lição da EBD. E confesso a vocês, viu? Olha, para mim eu estou encontrando uma dificuldade em trabalhar, em trazer esse subsídio para vocês, justamente por não ser repetitivo, procurando não ser repetitivo dentro dos assuntos, que um é muito interligado ao outro, que nós podemos cair no erro em que vamos ser ali falando sempre a mesma coisa. Então, para mim, está mais difícil do que a outra lição. Não estou comentando a lição, vou procurar trazer algo que ajude você, professor, na lição do próximo domingo. Nós vamos estar lá no Rose Magalhães com o pastor João Matos, tendo inclusive ao vivo, tá? Se você quiser nos assistir pelo canal da EBD, Facebook da EBD Foz, pode acessar. Domingo pela manhã nós vamos estar lá. Você que está trabalhando, você que não pode ir no domingo, acesse, comente, compartilhe. E esse canal me ajude a divulgar, compartilhe, faça sua inscrição, ative o sininho e nós vamos estar conectados, independente da distância. Diga de onde você é, pergunte, comente, concorde, discorde. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Hoje, a lição de número 8 vai ser no dia 19 de novembro. Missionários fazedores de tendas. Pastor Rivanildo, esse que vos fala. Parece, né, sempre a mesma apresentação, mas eu gosto dessa apresentação. Vamos orar? Começarmos com uma oração, abençoando a sua vida e pedindo a direção do Espírito Santo neste momento. Feche seus olhos, querido e amado Deus, Pai eterno. Eu te louvo, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor, de estarmos aqui juntos nessa caminhada, Deus, nesse quarto trimestre de 2023, com esse tema sobre missões maravilhoso, Senhor, em que nós aprendemos a fazer missões de várias maneiras, e que nós, mesmo não indo, podemos, Senhor, contribuir de alguma forma para que o Evangelho seja levado a toda criatura. Pai, eu te agradeço por este momento, essa oportunidade. Nos ajuda, dá-nos, Senhor, a luz do Espírito Santo para que possamos levar a verdade, Senhor. Assim nós oramos, abençoando a cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Vamos para a nossa aula número 8, vamos direto para o nosso textuário, que diz o seguinte: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20 e 34. Nossa verdade prática diz o seguinte: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Com certeza, nós podemos servir sim a Deus no nosso trabalho, nós podemos servir a Deus aonde nós estivermos, independentemente do local. Nós precisamos primeiro fazer missão com o nosso testemunho de vida. Vamos em frente, palavra-chave: profissão, trabalho que uma pessoa exerce ou não, né? Porque tem pessoas que se formam e nunca exercem a função que ele se formou, mas ele é um profissional naquilo que ele faz. Exerce para obter recursos necessários à sua subsistência. É uma ocupação, é um ofício. Rapidinho para nós irmos em frente. Lição desta semana. Queridos professores, vou englobar os dois juntos agora. Queridos professores da nossa maravilhosa EBD, olha, diz assim: há muitas formas de servir a Deus e a outros, inclusive por meio da nossa profissão. Agora eu quero te fazer uma pergunta, olhe bem, preste atenção. Para exercer o chamado missionário, é preciso abandonar completamente a profissão? O que você me diz? Sim ou não? Eu espero sua resposta.
Já respondeu? Bem, eu vou dizer. Sim e não. Das duas formas dá para responder. E nós vamos entender durante essa lição como que quando cabe o sim, quando cabe o não. Pessoas que se sentem vocacionadas, geralmente eles recebem este conselho, né? Abandone seu trabalho, vá para um seminário, seja ordenado, providencie seu sustento, seja enviado como um missionário a outro país. Então eles recebem esse conselho, uma boa parte, até sente, não precisa nem receber. O coração dele fala isso, né? O coração dele pede, mas enfim, qual que é o caminho, né, correto de nós estarmos fazendo missão, de nós entrarmos pelos motivos, razões, direção de Deus, enfim, fazer o que é certo, não o que dá certo. Dentro disso aqui, eu quero dizer para vocês, eu cuidei do Jardim Itaipu, Assembleia de Deus, no bairro Jardim Itaipu, aqui em Foz, 1 ano e 3 meses. Eu entreguei a igreja não porque tinha algo que me impedisse de eu continuar na igreja em termos de pecado, não, de forma nenhuma. Mas uma conversa com a esposa, nós chegamos a uma conclusão de que nós estávamos fazendo o que dava certo. Foi uma bênção de Deus na minha vida. Até hoje os irmãos do Jardim Itaipu moram no meu coração. Mas não é o que dá, é o que é certo. Por isso, nós estamos hoje à frente da IBD no Campo de Foz, trabalhando, batalhando junto com todos, né? Porque não é sozinho que se faz as coisas, para que essa obra ande. Então nós temos esse problema. Então, só que os tempos mudam. E a forma de fazer missão, eu coloquei tradicional, para que você entenda que é enviar alguém e sustentar da forma que nós estamos estudando até agora. Então, ele deixa de ser apropriado em muitos lugares. Se realmente quisermos levar a mensagem do Evangelho aos povos não alcançados, precisamos de um modelo que? Que modelo que é esse que nós precisamos? Nós precisamos um modelo que, né, ajude o nosso missionário a superar 4 maiores obstáculos que ele enfrenta. O primeiro, sair do seu país, da sua cidade, da sua cultura, do seu convívio. Segundo, entrar em outro país, em outro convívio, em outra cultura. Terceiro, ficar lá, para que possa divulgar, que possa trazer o evangelho às pessoas e se inserir dentro daquela cultura, dentro daquele povo, enfim, fazer parte, pelo menos por um período de tempo, sei lá, 5, 10, 20 anos, não importa. Mas é necessário esses 4 desafios. Então, se nós formos pensar nesse modelo de enviarmos e sustentarmos, em alguns países não vai dar certo. E nós vamos ver que Paulo é exclusivo com Coríntios. Eu até anotei o nome aqui da cidade. Por exemplo, quem já ouviu falar de um turista, digamos, de Turcomequistão ou na Arábia Saudita, que reside há vários anos no país? O que acontece com a pessoa num país desse? Eles vão entender que essa pessoa tem um tipo de vida ilícita. Por quê? Ele não trabalha, mas ele tem sustento. Então ele está com alguma coisa ilícita para ganhar dinheiro. Essa é a mentalidade das pessoas desses 2 lugares que eu citei. Por isso tem uma coisa chamada ME, um projeto chamado ME, que é Missões Empresarial. Se você quiser saber, deixe seu comentário e nós vamos gravar uma aula exclusivamente para você. Não se preocupe, eu não vou cobrar nada, não. Nós vamos gravar uma aula exclusiva para você sobre o ME, Missões Empresarial. Maravilha? Então, nós temos aí a questão de missões tradicional, abandonar, claro, ser qualificado, ser ordenado, garantir um sustento através da igreja e ser enviado. Mas no modelo tradicional de missões, em alguns países vai ser necessário ele
ter uma profissão, ele exercer um trabalho, para que ele possa sair, primeiro, do país dele, ir trabalhar, segundo, entrar, terceiro, ficar e ser inserido dentro daquela sociedade. E nós devemos servir como facilitador mais efetivo à igreja, a fim de que ela cumpra a missão de tornar Deus conhecido, tornar Deus amado, tornar Deus adorado, onde ele vai entrar, entre os povos por meio da salvação de indivíduos. Então, é um conjunto de ações pré-estabelecida, bem organizada, para que essa engrenagem, né, ela possa funcionar. Senão vai ter um problema grave depois, lá para frente. Vai ter um problema muito difícil. E ainda para quê? Para a transformação de famílias, comunidades e sociedade. Essa é uma pequena introdução para que você compreenda que, na realidade, para ser sincero, eu até o momento dessa lição, eu ainda pensava, né, dessa revista, que a única forma de fazer missão era integralmente, entrou um mosquitinho aqui, era integralmente subsidiando o missionário. Tá? Mas não, agora nós vamos aprender que alguns países, algumas localidades, é necessário ele ter uma ocupação. Tá? Objetivos da nossa lição. Vou trabalhar em cima dos objetivos, não comentar a lição, mas levar algo para que você possa enriquecer a sua lição no domingo. Primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo, explicar a expressão missionários fazedores de tenda. Terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Vamos então para o nosso primeiro ponto, vamos lá? Relacionar a vida de profissional de Paulo com a ministerial, dualidade de funções. A habilidade de Paulo, ele tem que ter uma habilidade muito grande. Me lembra aqui o saudoso pastor Elias Alves de Oliveira, que no começo da nossa Assembleia de Deus da Vila C, e não só ele, eu falo dele porque eu congreguei com ele desde quando ele chegou aqui. Eu cheguei em 80, ele chegou em 82, e nós congregamos junto até uns anos atrás, em saudosa memória, que já faleceu. Ele fazia o quê? Ele trabalhava na Itaipu Nacional e cuidava da igreja. Então ele mantinha esse equilíbrio e foi por um bom tempo. Eu não lembro quantos anos, deveria ter perguntado à irmã Subelina, mas não lembro. Então essa habilidade de Paulo em equilibrar sua vida profissional como fazedor de tenda com a sua vida ministerial é um aspecto fascinante. Claro que nós estamos falando de um pastor da igreja, diferente do missionário que está em outra região, em outro país, né, outra cultura. O pastor Elias está, mas ainda assim teve uma habilidade tremenda de conciliar igreja e ministério. A profissão de fazedor de tendas de Paulo não apenas sustentava financeiramente, mas também proporcionava acesso a diferentes camadas sociais, porque não era só, digamos, a classe baixa que precisava de tenda, a baixa, média e alta, todos precisavam. Então isso era vital, isso era uma estratégia de adentrar. Tem um departamento da nossa igreja, que é a ADONEP, Associação de Homens e Negócios, enfim, para divulgar o Evangelho. Por quê? Olhe bem, imagine eu chegar, eu sou pastor aqui em Foz do Iguaçu, congrego na Rua Manaus 11, da Vila C, enfim, eu tenho referencial, meu pastor presidente me conhece, a congregação me conhece, o campo me conhece, mas se eu chegar no empresário, não me conhece. Então nós precisamos do quê? De uma estratégia, de algo de alcançar, para mostrar para esse empresário, enfim, para essas pessoas que nós não somos aventureiros, não, de forma nenhuma. Estamos ali com uma missão séria. Então Paulo também proporcionava, era uma estratégia, não só sustentava, mas permitia-lhe ter
acesso e contato com ambas classes sociais, diferentes uma da outra, né? Equilíbrio de prioridades. Paulo, embora Paulo dedicasse tempo à profissão, ele equilibrava cuidadosamente. Você viu? Tem que ter muito cuidado para não ser repetitivo. A dedicação ao seu ministério não era comprometida. Você pode ver em Coríntios, não foi comprometida de forma nenhuma. Ele encontrou até oportunidades para ministrar enquanto trabalhava. Paulo distribuiu um modelo de sustentabilidade. Se eu não me engano, o missionário William Carey, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, William eu sei que é. Ele foi missionário na Índia. E ele não foi só missionário, mas ele foi profissional. Ele usou da profissão dele para adentrar nas universidades, para fazer os seus projetos, para mudar a cultura dentro da Índia. Então, vocês vejam que em algum lugar não há condições de você ir somente como missionário, não, você tem que ir como um profissional mesmo. Então, de certa forma, desafiava a visão convencional da época dos ministros. Deveriam ser totalmente sustentados pela comunidade. Da mesma forma hoje, olha, diferente, olhe bem, diferente, não vamos criar um caos, uma contenda, diferente, isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma minha, não estou criando confusão, caos não. Eu penso que o pastor, dentro do seu país, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, ele deva exercer integralmente a missão para cuidar das ovelhas. O pastor, porque ele mora na cidade. O máximo que acontece é ele deixar de ser pastor de uma congregação e passar a ser pastor de campo. Mas aí está dentro do seu país, dentro da sua cultura. Só vai encontrar pessoas diferentes. Então, nesse requisito, eu particularmente acredito que é melhor o pastor ser integrado à missão. Como o pastor Elias passou um tempo, depois passou a ser integral na missão. Mas Paulo tinha um modelo de sustentabilidade. Paulo, ao equilibrar sua vida profissional e ministerial, oferece um exemplo poderoso. As duas esferas podem ser integradas para o avanço do reino. Tanto o missionário, que é sustentado totalmente pela igreja, quanto aquele que vai usar da sua profissão em um local específico, onde ele não vai ser pesado, às vezes não para a igreja. Paulo não queria ser pesado para a igreja, mas ele não vai ser pesado para a sociedade. Esse é o ponto forte da escolha de Paulo, fazer tenda para não ser pesado para a igreja. Depois nós vamos ver. Ele demonstra que a sustentabilidade financeira e o envolvimento prático com a sociedade pode ser elementos valiosos para uma estratégia missionária. Essa abordagem também destaca a importância da flexibilidade e adaptação da obra missionária. Nós precisamos ser flexível. Paulo ele diz, não me lembro, fiz-me de tudo para com todos, para ganhar muitos ou alguns, não me lembro agora, mas ele se faz. Então, como que ele faz? Ele se faz um trabalhador, ele não se fez de tolo. Não, pode procurar lá, não fez de tolo. Vamos ver se nós achamos essa referência bíblica aqui. Fiz-me de tudo para com todos. A internet é uma benção, né? A idade não ajuda, a internet coopera. Claro que às vezes a gente pode até ficar meio, né? Preguiçoso, mas não nesse caso. Eu fiz de tudo para com todos. 1 Coríntios 9 e 22. Ele diz, fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E um meio que ele encontrou de fazer para ganhar alguns foi o quê? Tendas. Fabricar tendas. Segundo ponto, explicar a expressão missionários fazedores de tendas.
tem origem nas atividades profissionais de Paulo, que está relacionada ao seu trabalho como fabricante de tendas, e é uma profissão muito, mas muito antiga mesmo, né? Se nós olharmos lá, Caim, ele monta sua tenda na parte oriental, né, da onde ele estava. Não me lembro bem a parte, mas ele diz que ele monta sua tenda. Essa expressão específica não é encontrada nas Escrituras. A profissão. Não há uma profissão explícita, né? Mas é uma descrição que os estudiosos bíblicos derivam de passagens que mencionam o trabalho manual de Paulo. Até que nós estamos vendo o aspecto técnico dessa lição, tá? Mais para frente nós vamos entrar mesmo, ou agora já. Conexão principal com a vida de Paulo. Atos 18, de 1 a 3, quando chegou, olha o que ele diz quando chega a Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ele pegou no Ágoras, né? Depois no Aerópago, e ali ele desce, né, para Coríntio. E ali ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi visitá-los e, visto que era do mesmo ofício, ficou morando com eles, e aí treinados, pois eram fabricantes de tenda. Então, olha só, ele sai de Atenas, vai para Corinto, ele prega, né, primeiro, não foi muito feliz na sua pregação, corações duros, não pela sua mensagem, mas enfim, uns corações duros, mas ele encontra aí com Áquila e Priscila, que também tinham o mesmo ofício, né? Nesse período, Paulo também era hábil no trabalho manual, nos trabalhos manuais. Se envolveu na fabricação de tendas junto com Áquila e Priscila. Essa atividade tinha implicações práticas e estratégicas no ministério de Paulo. Vamos ver. Evitar ser um fardo pelas igrejas. Primeiro, ele diz não usar seus direitos apostólicos. Paulo declarou que tinha o direito de receber sustento das roupas onde ministrava, mas optou, né, por não exercer esse direito das roupas, né, das pessoas. Eu acabei, o corretor ali é uma benção, né? Mas optou por não exercer esse direito em algumas situações para evitar ser um fardo financeiro, né, para as pessoas. Não sei porque o corretor deixou ali roupas, mas são pessoas, tá? Vamos ver lá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Nós vamos estar lendo. Então, ele é uma opção dele. Claro, há uma estratégia dentro disso, nós entendemos, mas é uma opção dele não pegar dos irmãos, o que hoje, né, pode ser um pouco difícil. Mas ele optou por isso. Falar trabalhando 9:12 diz o seguinte, ele fala assim, ó: se outros participaram deste poder sobre vós, quanto mais nós, todavia não usamos deste poder, antes suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Então havia sim uma estratégia. Ele não recebia, ele não pegava de coríntios para não ser pesado, mas para que o evangelho não fosse impedido de ser pregado, tá? Paulo recusa o suporte financeiro da igreja por amor ao evangelho. 15-18, ele vai dizer o seguinte: não sabeis que vós, que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Mas nenhuma dessas coisas tenho eu usado, nem escrevi coisas, para que assim faça comigo, pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Nós vemos uma preocupação de Paulo pelo evangelho mesmo, que ele precisava de ajuda, ele precisava.
que ele tinha o direito, mas ele optou por não receber, por não usar esse direito. Paulo recusou o suporte financeiro da igreja por amor aos pecadores. Ele diz no 19, olha lá. Porque embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me de servo de todos para eu poder ganhar mais. E não era dinheiro, era almas. Paulo recusou o suporte financeiro da igreja por amor a si mesmo. Olha só, pelo amor ao evangelho, pelo amor aos pecadores, por amor ao evangelho, por amor aos pecadores e por amor a si mesmo. No versículo 24, ele vai dizer: não sabeis que o que corre em uma corrida, todos correm, mas um recebe galardão? Assim correi para conquistá-lo. E ele diz, olha, portanto, no 26, ele diz, portanto, assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu permaneço debaixo do meu corpo e o reduzo à sujeição para que, por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um náufrago. Então, ele pregava, ele se subjugava a si mesmo, não só para ganhar as pessoas, mas por amor a si mesmo, não se perdendo, não servindo de escândalo. Paulo não desejava ser um obstáculo ao evangelho. Ele não vê o ministério como uma fonte de lucro, nem o evangelho como um produto de mercado. Olha, irmãos, me entristece quando alguém usa de artifícios e de manipular a igreja de Cristo em função de lucros, em função de produto, tornar a igreja um produto de mercado, comercializar com a igreja de Cristo. Olha, irmãos, é muito sério esse povo que nos sustenta, que nos conduz, que ora pela gente, que intercede por nós, que nos ajuda de muitas formas, é muito sério. Então nós não podemos cair no erro de ter o evangelho como uma fonte de lucro, não, de maneira nenhuma. O ministro tem direito ao seu salário, o missionário tem. Paulo optou por não usar para que não fosse impedido o evangelho. Mas ele não desejava ser um obstáculo. Ele não via como uma fonte de lucro. Não via como um produto de mercado. Paulo não era um mercenário do evangelho. 2 Coríntios, capítulo 2 e 17, vamos ler, estamos bem pertinho aqui. 2 e... eu estou em primeiro. Eu achei que estava pertinho, mas estou meio longe, mas rapidinho também. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo não era um mercenário, lembra de João 10? Eu sou o pastor das ovelhas, eu dou a vida. É ele, o mercenário não. Ele diz, porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Paulo não era um mercenário. Paulo não trabalhava dessa forma. Quantos hoje usam do evangelho como lucro, como mercado? Quantas pessoas... eu não vou falar a palavra, eu queria dizer, mas eu não consigo, sobre mercado dentro da igreja. Jesus chega e falou, vocês transformaram essa casa de oração num covil de ladrões. Imaginem, se alguém mexe com a esposa, o que você faria? Então é a noiva de Cristo. Se nós mexermos com a noiva de Cristo, o que o noivo fará conosco? Nós temos que ter essa consciência de tudo. Ele não servia do evangelho, ele servia ao evangelho. Olhe bem, irmãos. Hoje eu tenho que ter muito cuidado de falar, porque eu estou integralmente na igreja. Eu trabalho só para a escola bíblica dominical e onde chamam eu vou.
E eu estou falando de pessoas que usam de artifícios, não de pessoas sérias que trabalham para o reino de Deus e merecem. Você sabe o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17? Os que governam bem são dignos de duplicados honorários, principalmente os que se afadigam no estudo da palavra. Então são coisas, são privilégios que Deus deixou para quem se dedica integralmente à sua obra. Mas olhe bem, precisa ser chamado, e nós vamos falar isso no próximo ponto, tá? Ele não estava no ministério para locupletar-se. Eita, palavra difícil, né? Não, para se completar. Vamos colocar assim, fica mais fácil. Mas para gastar-se a favor das almas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, sempre tenho na memória esse versículo. Eu me gastarei e deixarei me gastar pelas vossas almas, amando-vos cada vez mais, ainda que eu seja menos amado. Será que você, como missionário que saiu e precisa trabalhar, será que você, como pastor de igreja, você tem condições, você está exercendo dessa forma, ainda que você receba um salário? Vamos colocar todos dentro do mesmo cesto. Será que você está se desgastando? Paulo disse, eu me gastarei e deixarei me gastar pelas vossas almas. Será que nós estamos fazendo jus por aquilo que está sendo entregue a nós? Será que nós estamos correspondendo à expectativa de Deus, primeiro e depois dos homens, sobre a nossa pessoa, o nosso ministério? É muito sério isso que nós estamos falando. Paulo não via a igreja como um balcão de negócio, não, de forma nenhuma ele via a igreja assim. Ele via como a noiva de Cristo. Tanto é que ele escreve em Efésios capítulo 5, versículo 22, Efésios 33, acho que é isso, 5 e 33, ele diz, grande é esse mistério, falando em relação à igreja. 32. Este é um grande mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Ele fala de um casamento, ele fala da importância, mas ele fala que é um mistério em relação à igreja. Então ele serviu o evangelho, não tinha a igreja como um balcão de negócios. Por isso nós precisamos entender esse terceiro ponto, discutir vocação, profissão e missões. Vamos primeiro com vocação. É um termo que possui diversas interpretações, mas nós vamos ver na perspectiva cristã. Vocação é frequentemente, dentro do contexto teológico, dentro da visão cristã, enfim, dentro daquilo que nós estamos trabalhando, entendida como um chamado divino para um propósito específico na vida da pessoa. Olhe bem, eu sempre trabalhei em 2 empregos. De 93 para frente, que eu servi o exército, 93 para frente, servi em 92. Em julho de 93 eu fichei no Hotel Cisne e tocava na banda municipal. Eu sempre trabalhei em 2 empregos. Sempre estava fazendo alguma extra, alguma coisa. Mas quando Deus chama integralmente, quando Ele chama, olhe bem, um chamado divino para um propósito específico na vida de uma pessoa. Talvez até assim você vai ter que usar da estratégia de Paulo de trabalhar alguma vez para fazer a obra. Então é um chamado específico. E dentro disso, nós temos aqui, vamos explorar a definição de vocação, destacando sua dimensão espiritual, chamado divino, integração na vida cotidiana. Vamos lá para o primeiro? Dimensão espiritual da vocação. Primeiro, identidade espiritual. A vocação ela vai além de uma carreira ou ocupação, diferente da profissão. Ela está intrinsecamente ligada à identidade espiritual da pessoa.
reflete quem a pessoa está no âmbito espiritual e como ela está homologada com os propósitos de Deus. 1 Pedro 2,9 diz que é nação santa, sacerdotes eleitos, nação santa. Sacerdotes eleitos, nação santa. Segundo, dentro da dimensão espiritual da vocação, a dimensão, relação com Deus. Então, essa dimensão espiritual, ela implica numa relação íntima com Deus, através da relação que a pessoa descobre e compreende seu chamado divino. Envolve o quê? Oração, busca espiritual e discernimento para compreender os desejos. Tá? Ali é desenho, quer ver? Vamos corrigir ali rapidinho. É bem fácil de corrigir, quer ver? Busca compreender os desejos, não desenhos, tá? Então vamos lá. Desejos. Salvo. Clicamos aqui. Aí está. O segundo ponto está ali, ó. Desejos de Deus para a vida. Jeremias 29:11. E terceiro, conexão com os dons espirituais. Se é vocação, tem que ter dom. Vocação muitas vezes está relacionado aos dons espirituais que Deus concede a cada pessoa. São habilidades, talentos, capacidades específicas que são dadas para o serviço no reino de Deus. Por isso, Paulo, ele tem essa estratégia, ele tem esse domínio de trabalhar esse equilíbrio, não domínio, mudando a palavra, equilíbrio de trabalhar e fazer tenda ao mesmo tempo. Ele exerce essas duas funções. Vamos lá, o chamado divino na vocação. Deixa eu mudar a câmera aqui. É específico, único para cada pessoa. Ele vai se manifestar de várias maneiras. Como um chamado para o ministério pastoral, o outro para missões transculturais, o outro serviço na comunidade, entre muitas outras ocupações que nós temos. Por isso ele deixou um para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Então é um chamado específico. E dentro desse chamado específico tem a revelação de propósito. Revela o propósito que Deus quer para a vida da pessoa. Ele tem que estar alinhado com o plano divino para o reino. Ele tem que contribuir com a expansão, senão não faz sentido o chamado específico. Se não tem relação com um propósito. Não faz sentido ele tentar exercer esse chamado divino. E muitas vezes é a convicção interior. E muitas vezes é acompanhado por uma verdade interior, quer dizer, um senso profundo de direção que orienta a pessoa na sua jornada espiritual e a vida. Então, é um chamado específico, existe um propósito, tem uma convicção interior e leva aos desafios, envolve os desafios, é uma fonte de crescimento espiritual. Deus capacita, fortalece os que são chamados a cumprir o propósito que são designados. No caso, ou pastor, ou missionário transcultural, ou para ser integral, a igreja sustentando, ou para trabalhar numa profissão fora e pregando o evangelho de Deus. Na vida cotidiana, primeiro, vocação vai além do ministério clerical, vai além do pastoral ou clerical, pode se manifestar em todas as esferas da vida, incluindo carreiras seculares, desde que, preste bem atenção, desde que estejam alinhados com os princípios do reino. É necessário, senão nós vamos perder a direção e o intuito, enfim, o propósito de Deus para nossas vidas. Segundo, testemunho e influência. Isso aí, a vivência da vocação envolve testemunhar o evangelho em todas as áreas da vida, exercendo influência como? Através do testemunho. Refletindo positivamente os valores do reino, não negativamente. Mas você prega uma coisa e vive outra. Ou você vive uma coisa e prega outra. É faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, ela tem que ter uma conexão. Tem que estar alinhado, senão não vai funcionar também. E terceiro,
busca contínua. A compreensão da vocação é uma jornada contínua. À medida que a pessoa cresce espiritualmente, ela pode descobrir novos aspectos do seu chamado divino e ser direcionada para diferentes áreas de serviço ao longo da sua vida. Vamos ver ali Provérbios, capítulo 8 e versículo 17, vai dizer o seguinte: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Então você tem que buscar. É uma jornada contínua. É todo dia. É a todo instante. Ser chamado por Deus não é somente nos cultos aos domingos. Ser chamado por Deus, a vocação, ela vai além desse ministério, digamos, missionário. Ele vai além. Ele precisa ser testemunhado na sociedade. Em resumo, a vocação na vida cristã é mais do que uma escolha de carreira. Ninguém estuda dizendo assim, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou me formar porque um dia eu quero ser pastor. Não, ninguém faz isso. Eu vou me formar porque um dia eu quero ser missionário. Não. A pessoa quer ser pastor, ela tem o desejo de ser missionário. Por isso ela estuda, por isso ela se forma na profissão, mas não que aquela profissão vai capacitar ela a ser, não, é um chamado divino que transcende o profissional, que permeia todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ela pega o profissional também incluso, mas não é estudando, preparando-se profissionalmente para exercer um chamado espiritual, ministerial, não é. Se preparando ministerialmente para exercer uma função profissional, uma profissão onde pode se pregar o Evangelho. Essa compreensão da vocação é profundamente espiritual, pois envolve conexão íntima com Deus. Revelação de propósito e resposta ao chamado específico que ele coloca em cada coração. Conclusão da nossa lição: Deus está chamando cada vez mais profissionais, com certeza, para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente povos não alcançados, onde precisa, às vezes, de um profissional ali nessa área, atuando, pregando, trabalhando e pregando o Evangelho, como Paulo fez. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tenda estão qualificados para a tarefa. Não é porque você tem uma profissão que lá naquele país, em tal país, precisa daquela profissão que você está qualificado para essa tarefa. Não. É um chamado divino. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Não faça por você mesmo. Se você tem um chamado para exercer, trabalhando e cuidando da igreja, Deus vai direcionar. Porque se você não tem um chamado, você não cuida do ministério. Você vai cuidar do seu trabalho. Você vai cuidar da sua empresa. Você vai cuidar da sua profissão e vai deixar a igreja de lado. E quando eu digo cuidar da igreja, não é do prédio em si, são de pessoas. A igreja não é prédio, é pessoas. Então, se você não tem um chamado, se você não tem uma vocação para isso, não entre. Então, uma vez firmado, uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar os outros a Cristo e discipulá-los. Então não entre num lugar onde você não foi chamado. Meu pai já me dizia isso.
Não entre. Ele usava outra palavra, tá? Não vou usar aqui. Mas ele dizia assim, não vá. Se você não foi chamado, não se intrometa. Essa era a palavra. Seja educado. Seja educado com a obra de Deus. Seja educado com as pessoas. Tenha responsabilidade com as almas. E Deus vai te abençoar. Deus vai nos abençoar, porque essa responsabilidade não é só para você. É para todos, incluindo essa pessoa que vos fala. Maravilha? Vamos encerrar nossa lição com uma oração? Feche seus olhos, ore junto comigo, põe a mão no seu coração e nós vamos orar. Querido e amado Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, estamos agradecidos, Deus, por entender como funciona, Deus, a sua obra. Por compreendermos, Senhor, que nós devemos exercer o ministério a qual nós fomos chamados, Senhor. E que nenhum ministério é menor ou inferior ao outro. São missões, são qualificações diferenciadas, Senhor, que vai garantir a expansão do seu reino. Não porque eu sou pastor, eu sou mais do que alguém. Não porque eu sou diácono, eu sou menos do que alguém. Não porque eu não sou um missionário enviado, eu sou menos. Não porque eu sou um missionário enviado, que eu sou mais. Não porque eu sou um missionário sustentado pela igreja, eu sou inferior a alguém. Não porque eu sou um missionário que eu garanto o meu sustento, eu sou mais. Não, Senhor. Mas que todas essas coisas, que tudo, Deus, seja para o crescimento, seja para a sua honra, a sua glória e o seu louvor, e a sua palavra seja levada até os confins da terra, salvando todos aqueles que devem, Senhor, toda a humanidade que deve ser salva, porque o Senhor morreu, não foi por uma classe específica, não foi por uma profissão específica, não foi por um ministério específico, não. O Senhor morreu por todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai alcançar a vida eterna. Assim nós oramos, crendo e abençoando a todos quantos estão assistindo essa aula, em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Shalom Vraha, Lehitraot. Até a próxima. Paz e bênção sobre vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.